Começando agora mais um Se Liga Política, o resumo de notícias para começar o dia por dentro de tudo. Hoje a gente vai dar uma passada rápida, sabe? Pelos últimos lances no Supremo, envolvendo gente importante da política. Vamos ver as movimentações do governo na economia, a agenda do Lula lá fora e como é que o cenário para 2026 já tá, assim, esquentando. E tem mais, né? Questões sobre liberdade de imprensa e até umas tensões políticas lá nos Estados Unidos que respingam aqui. Isso. Bom, para começar, o ex-presidente Bolsonaro, ele voltou a falar sobre 2026, né? Mas o foco agora, ele diz, é o Senado. A ideia seria eleger uma maioria lá para ter mais força que o próprio presidente, segundo ele. E ele também falou do depoimento no STF semana que vem, sobre aquele suposto plano de golpe, chamou de excelente ideia. Pois é, e até convidou a apoiadora para ir assistir. É uma estratégia, né? Bem diferente da do general Braga Neto, pelo visto. Exatamente. A defesa dele pediu ao STF para não transmitir os interrogatórios ao vivo. São, assim, duas abordagens bem diferentes para o mesmo processo. Uma mais midiática, talvez, e a outra mais... Mais cautelosa juridicamente, eu diria. Uma aposta na mobilização política, a outra na prudência. O STF está agora ouvindo os réus, mas tem reclamação das defesas sobre o ritmo, sabe? Muita coisa ao mesmo tempo. O volume de provas, a velocidade imposta pelo ministro Moraes. As defesas argumentam que isso prejudica, né? Entendi. E ainda no STF teve a Carla Zambelli. A primeira turma manteve a condenação dela, 10 anos. Isso. E ela está fora do país, né? Na lista da Interpol. Diz que vai se apresentar lá na Itália. Para não ser considerada foragida, ela alega. E ainda teve a conta bloqueada, né? Sobrou quase nada. Pois é, há pouco mais de R$ 2.000. E essa questão internacional não para aí. A PF está com dificuldade para intimar o Eduardo Bolsonaro que está nos Estados Unidos. Sobre aqueles supostos ataques ao judiciário? Exato. E, ao mesmo tempo, empresas ligadas ao Trump entraram com ações lá nos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes. Alegando o quê? Violação da liberdade de expressão. A AGU já está de olho nisso tudo. Mostra como essas brigas, né, ultrapassam as fronteiras. E mais judiciário. O ministro Dias Toffoli anulou atos da Lava Jato contra o ex-ministro Paulo Bernardo. A justificativa foi dura. Falou em falta de justa causa, até conluio entre Moro e procuradores. Muita gente está vendo isso como parte do tal desmonte da Lava Jato, né? Com certeza. Essa decisão, e a palavra conluio especialmente, pesa bastante nesse debate sobre o legado da operação. Pode até influenciar outras revisões de caso. Mudando um pouco de assunto para economia. O governo anunciou um bloqueio, quase 4,3 bilhões no orçamento. Para tentar cumprir o arcabouço fiscal, né? Mas garantiram que as ações contra desastres, tipo as do Sul, seriam preservadas. Por outro lado, tem os relatos de que o novo PAC não decolou como se esperava. E que essa dificuldade em mostrar controle nas contas está atrapalhando a recuperação do grau de investimento. O mercado fica ressabiado, né? Faz sentido. E para tentar aumentar a arrecadação, o que está rolando? O governo está estudando uma medida provisória para mexer no IOF. E o Haddad também já falou em cortar a isenção fiscal, tributar a aposta online. Alternativas para fechar a conta, né? Exato. Mostra a pressão que existe no orçamento. Mas tudo isso depende de negociação política lá no Congresso, que a gente sabe que nunca é simples. Enquanto isso, Lula está viajando pela Europa, né? Tentando passar confiança. Declarou que a extrema-direita não ganha em 2026. Propôs um grupo na ONU para mediar a guerra na Ucrânia. E se mostrou otimista com o acordo Mercosul-União Europeia para esse ano ainda. Será? Olha, é a aposta dele. Mas o cenário de 2026 continua se mexendo muito aqui dentro. Saiu pesquisa nova. E o que ela diz? Coloca governadores como Tarcísio, Ratinho Júnior, Eduardo Leite, tecnicamente empatados com o Lula no eventual segundo turno. Interessante. O Tarcísio, aliás, está tocando aquele programa Superação em São Paulo, né? Sim, que muitos veem como uma plataforma política já. E o Bolsonaro, mesmo inelegível, está focado em articular para o Senado, como você disse no início. E qual a maior preocupação do eleitorado para esse debate de 2026, segundo a pesquisa? Violência. Aparece como principal ponto. Um tema que a gente precisa ficar de olho também é liberdade de imprensa. A Polícia Civil de SP abriu inquéritos Contra a revista Piauí e um jornalista do Metrópolis, né? Depois de matérias investigativas deles. A FENAGE até classificou um dos casos como tentativa de intimidação. complicado. E teve também aquela discussão sobre o presidente do STF, o Barroso.
Sobre a participação dele em eventos patrocinados por empresas que têm processos no tribunal. O STF negou o conflito de interesses. E o ministro Gilmar Mendes processando jornalistas também. Pois é. São situações que levantam sempre aquela discussão delicada sobre ética, a relação da imprensa com o judiciário, liberdade de expressão, onde fica o limite, né? Para fechar rapidinho, lá fora teve um bate-boca entre o Trump e o governador da Califórnia. Sim, e o Trump dobrou tarifas sobre aço e alumínio de novo. E aquela história dos OVNIs? Curioso, né? Parece que o Pentágono teria usado esses rumores por décadas para esconder testes de tecnologia militar secreta. Quem diria? Bastante coisa mesmo, hein? No Brasil e lá fora. Como sempre, né? A política não para. Bom, a gente agradece a companhia neste resumo do Se Liga Política. E fica a pergunta, né? Com tanta coisa acontecendo, STF, economia, 2026 já na porta. Qual dessas frentes vai pesar mais no nosso dia a dia? Amanhã, a gente acompanha os desdobramentos dos depoimentos no STF e as negociações econômicas. Não perca o próximo Se Liga Política.